Boa noite a todos. Retornamos para mais uma semana nos nossos estudos rápidos do Livro dos Espíritos. Estudos que são feitos às terças, quartas e quintas, das 7 às 7h30. Hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 2, da parte terceira do Livro dos Espíritos, estamos iniciando o último tópico que Kardec apresenta neste capítulo 2, que fala sobre os sacrifícios. Então, esse é o capítulo da lei de adoração. Então, viemos trabalhando várias temáticas dentro deste contexto de lei de adoração, e Kardec vai finalizar, então, com algumas questões e respostas dos espíritos acerca do sacrifício. Nós podemos ver que neste capítulo, Kardec seguiu o que seria atual no século XIX, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, remontando à antiguidade. Por isso que agora ele vai apresentar na última temática os sacrifícios. Então, Kardec inicia perguntando aos espíritos: remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Então, quer dizer, como é que o homem algum dia pensou? Como é que ele foi capaz de pensar que sacrificar um outro homem agradaria a Deus, né? Essa é a questão de Kardec. E aí os espíritos vão dizer, primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Então, na antiguidade, Deus não era a representação da bondade como é hoje para nós. Então, foi Jesus que trouxe essa mensagem sublime e grandiosa de que Deus é amor, de que é Pai, de sua bondade, de sua compaixão, né, da sua misericórdia, da providência divina, que nos acolhe e nos sustenta em todos os momentos difíceis. Não foi Jesus que trouxe isso. Porque anteriormente a Jesus, não eram essas as ideias que se faziam de Deus. Né? O próprio Antigo Testamento, através de Moisés, dos profetas, muitas vezes vai apresentar um Deus vingativo, um Deus que se encoleriza, né? Um Deus de guerras, né? O Deus de um povo específico, no caso, os judeus. Então, Moisés apresenta isso. Então, para Moisés, Deus não era o Deus da humanidade toda, né? Deus não era o Deus de todo o universo, mas era um Deus que preferia o povo escolhido, que eram os judeus, né? Os hebreus, depois os judeus. Então, vocês vejam a diferença de conceito. Então, é isso que os espíritos estão dizendo. Antigamente não se tinha essa ideia da bondade divina. Continuam eles. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Vocês vejam, por exemplo, que Elias, que foi um grande representante, que traz a sua vida, a sua trajetória imortalizada no Antigo Testamento, Elias vai combater o deus Baal, ou Deus Belo, também conhecido, que era o Deus dos assírios, Deus dos babilônios, né? De toda aquela área ali do Oriente, né? E ao Deus Baal se ofertavam sacrifícios humanos, principalmente de crianças até os 3 anos de idade. Então vocês vejam que ritual macabro que deveria ser, né? Mas eram no que eles acreditavam. E Elias, então, combatendo o deus Baal, manda matar mais de 100 sacerdotes de Baal, decapitando todos eles. Então, era esta a noção do Deus para os hebreus. Então, ou seja, em nome deste Deus, em nome do monoteísmo, nós vamos mandar decapitar todos os sacerdotes de Baal. Hoje, para nós, isso seria impensável. Porque após a firmeza das lições que Jesus nos trouxe, reafirmando o decálogo, os 10 mandamentos, e nós temos lá como primeiro mandamento, não matarás, é para nós hoje inconcebível
que em nome de Jesus nós matemos outros homens. Vocês vão falar assim, mas nós fizemos isso na Inquisição. Nós fizemos muito isso nas cruzadas. Fizemos. Mas hoje, para nós espíritas, nós que estamos um pouquinho mais conscientes de quando estávamos nos séculos passados, hoje é inconcebível. Continuam os espíritos ainda nesta resposta. Em segundo lugar, então quer dizer, em primeiro lugar, né, porque que eles tinham o uso dos sacrifícios humanos é a própria ignorância do homem. Eles não achavam que Deus era bondade. Tá? Então, o apego à matéria fazia com que eles entendessem, fossem ignorantes moralmente falando. E aí, em segundo lugar, diziam os espíritos, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Quer dizer, eles acreditavam na primitividade que era muito mais valiosa uma criança do que um cesto de alimentos, né? Do que uma pedra preciosa ou do que algo inanimado. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. É importante que nós nos recordemos, inclusive, que Jesus, né, visitando o templo de Jerusalém, ou seja, já ainda ao tempo de Jesus, se faziam muitos sacrifícios animais. Eu não sei se ainda hoje o judaísmo se utiliza dentro da sua ritualística da imolação de animais. Mas isso ainda era a constante ao tempo de Jesus. Continuam os espíritos, de conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, quanto mais importante a vítima, mais importância teria junto ao Deus que se cultuava, ou que se pedia, ou que se rogava, né? Então, por isso que eram imolados, depois dos animais, eram imoladas crianças, jovens virgens, né? Na vida material, como geralmente há praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto valor, de tanto maior valor, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus, entre homens ignorantes. Então, nós podemos compreender, não aprovar. Nós podemos compreender o que nós, na primitividade, fizemos, ou seja, o que nós, há milênios atrás, fizemos. Nós ainda não tínhamos uma noção de Deus, ainda não tínhamos, em relação a Ele, a compreensão de seus atributos sublimes, dentre os quais o primeiro, o amor. Então, para nós, ainda apegados à matéria, muito ignorantes moralmente falando, né? Restritos, jungidos a uma visão acanhada da vida, a lei do mais forte, da violência, né? Buscando sobreviver num meio extremamente inóspito, dada a agressividade dos homens de então, nós então cultuávamos Deus através dos sacrifícios. Continua Kardec nessa mesma questão 669, a linha A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, os espíritos dizem que isso é muito claro, né? Nós vamos ver, por exemplo, que na antiguidade egípcia, nós não temos relatos de sacrifícios humanos. Mas, como eu disse, dentro dos povos mais antigos que habitaram a Babilônia, nós temos, né? Em povos mais agressivos, como os Ixos, os assírios, né? E vários caldeus. Então, há sim relatos de sacrifícios humanos. Mas no Antigo Egito havia sacrifícios de animais. Vocês vão perguntar, em algum momento os egípcios sacrificaram homens? Bom, até aqui o que chega pela nossa história é que não, mas animais sim. Bom, na linha B dessa mesma questão 669, Kardec vai perguntar. Então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Então, quer dizer, então não era porque os homens eram tão somente cruéis, eles queriam agradar a divindade, é isso? Né? Que Kardec está perguntando.
Então, não, respondem os espíritos, não foi só por conta da crueldade. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Então, é aqui os espíritos afirmando que dentro do povo hebreu havia, então, inclusive a imolação dos seus inimigos. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Então, hoje, isso é muito claro para nós. Da inutilidade de se imolarem-se vidas, né? Achando que Deus vai se agradar em relação a isso. Mas no passado isso aconteceu, inclusive entre os hebreus. Na questão 670, Kardec vai perguntar: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Hoje para a gente é até difícil você imaginar piedade em almas que sacrificavam seres humanos para Deus. Mas essa é a pergunta de Kardec. Será que em algum momento, né, Deus se agradou disso? Por conta da intenção daqueles que estavam sacrificando outros seres humanos? Porque nós vimos atrás, nesse próprio capítulo da Lei de Adoração, o valor da intenção. Então, talvez justamente por isso Kardec está perguntando. Então estavam se matando seres humanos. Hoje nós entendemos que isso não é agradável a Deus, mas será que por conta da intenção de pessoas piedosas, Deus pode ter se agradado disso? Respondem os espíritos: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Então, mais uma vez, eles ressaltam a intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável, imolando seus semelhantes. Então, Deus compreendia, como sempre compreendeu, as limitações de cada um de nós. Então, ele não sabia ignorantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato, e não neste. Então, Deus concebia aquilo que o povo estava pedindo, aquilo que o ofertante estava pedindo. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, nós vamos percebendo que com o melhoramento dos povos, nós não podemos nos esquecer que sempre houve na antiguidade, desde sempre, comunicação com os espíritos. Né? É que muitas vezes, nestes povos que nós citamos, né, que havia imolação de seres humanos, como os caldeus, os assírios, os babilônios e os ixos, os espíritos que se manifestavam e que eram reconhecidos pelo povo como deuses, aqueles que solicitavam o sacrifício dos homens, via de regra, eram espíritos inferiores. Com o melhoramento do povo, os espíritos um pouco melhorados foram então comunicando-se, intuindo os próprios homens do erro de se sacrificarem outros seres humanos. Continuam os espíritos, digo esclarecidos, porque os espíritos tinham então envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo, para satisfazer as suas paixões. Há algumas semanas atrás, eu terminei de ler um romance espírita sobre Semíramis. Eu não sei se eu tenho o título certinho aqui agora, acho que eu não tenho, eu deixei o livro dela em outro local. Mas ela foi uma grande rainha de Babilônia e da Assíria. Um verdadeiro império ela comandou na antiguidade. E aí a antiguidade mesmo, né? Na época dos faraós ainda. Inclusive, segundo esse romance, ela é que teria determinado a construção dos jardins de Babilônia, que foram imortalizados
como das 7 grandes belezas do mundo, né? E aí, então, esse romance é um romance espírita, ditado através da psicografia. Ao final dele, essa personagem, que havia sido rainha, Semiramat, ela já desencarnada, ela comparece diante de benfeitores espirituais para fazer uma análise do tempo que ela permaneceu na Terra. E apesar das suas grandes obras, apesar do seu trabalho ingente pela paz, porque no seu reinado as guerras diminuíram muito, ela cometeu um erro enorme, que foi permitir a continuação do culto ao deus Baal na Babilônia, com o sacrifício de milhares de crianças. Então, o espírito benfeitor conversa com ela na espiritualidade, que ela foi omissa em relação a isso, porque cabia a ela, era uma das tarefas que a ela competia como grande rainha, diminuir esse culto, né? Invalidar o culto na medida da sua possibilidade, não concorrendo para que ele tivesse continuidade, porque ela tinha poder para tanto. Né? O povo muitas vezes iria seguir a sua orientação, mas ela se omite, porque politicamente não lhe era interessante colocar-se contra os sacerdotes. Então, vocês vejam que muitos espíritos reencarnavam, como sempre reencarnaram, com ideias intuitivas para mudança de hábitos. E não foi diferente no campo da religiosidade, desde a antiguidade até hoje. Na questão 671, Kardec vai perguntar: o que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? Quer dizer, nós poderíamos, Kardec está falando o seguinte, nós podemos compreender as guerras santas como também um sinal de ignorância dos homens, do primitivismo dos homens, que antes sacrificavam homens a deuses, e agora diziam combater em nome do Deus outros deuses que por isso matavam. Então, Kardec quer saber se nós podemos compreender dessa forma. E respondem eles: são impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm à vontade de Deus, que manda ame cada um seu irmão como a si mesmo. Então, ou seja, não há justificativa. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso de religião dos povos cultos? Quer dizer, não há justificativa. Por que eu me digno a usar da violência, da imposição da minha verdade em relação ao outro? Quem sou eu? Quem somos nós, cristãos, para nos considerarmos detentores da verdade absoluta? Continuam os espíritos. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, ou seja, Jesus, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Há alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de receber algumas comunicações no nosso grupo mediúnico. Entre elas, eu me recordo de duas bastante significativas, uma de um judeu e outra de um muçulmano, ambos com profunda revolta contra Jesus. Que profeta é esse que manda matar em seu nome? Como os cristãos falam de amor, de compaixão e de perdão, nos condenando à morte, nos fazendo abjurar das nossas crenças,
Então, era um raciocínio comum destes dois espíritos que se comunicaram conosco, que nós ficamos imaginando os milhares de espíritos sacrificados em nome do cristianismo. Todos aqueles que combatemos nas cruzadas, todos aqueles que obramos na Inquisição com violência, nos utilizando da tortura, da opressão, do profundo constrangimento de outras almas, nunca estivemos falando ou obrando sobre Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre o comando de Jesus. Nós fizemos por nós. Então, somos espíritos endividados perante o cristianismo, porque deturpamos as lições de Jesus. Então, veja a responsabilidade. E por que eu estou falando nós? Porque muitos de nós certamente estagiamos nestes grupos, que fizemos más interpretações e mau uso da palavra e da religiosidade. É uma característica do primitivo impor-se. E nós sempre, invariavelmente, no passado, buscamos nos impor. E aí, os povos oprimidos, aqueles que foram mortos, torturados, tomaram-se de horror por Jesus. E leva-se, muitas vezes, séculos para que possam eles compreender que Jesus não autorizou tais violências. Nunca. Continuam ainda os espíritos finalizando. Eles têm que ser esclarecidos. Estes espíritos violentados. E devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura. Nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? É por isso que os espíritos muitas vezes trazem esclarecimentos, mensagens repetitivas, de que para nós espíritas não nos é exigido a prática do proselitismo. Nós não temos que sair convertendo ninguém, absolutamente ninguém. Mas para nós espíritas é imperioso a prática de tudo aquilo que acreditamos. Não tem escapatória. Porque os espíritos nos trouxeram com o espiritismo. Nos entregaram a responsabilidade absoluta por quem somos. Nós somos os únicos responsáveis pelo que pensamos, o que sentimos, o que fazemos. Então, a melhor propaganda do espiritismo e de Jesus é a sua vida, em todos os momentos. Que nós possamos sermos, então, espíritas, médiuns, aqueles que o forem, a todo instante, e não só no centro espírita. Isso é o que nós somos chamados a realizar hoje. Na questão 672, Kardec vai perguntar: a oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Então, quer dizer, os espíritos esclareceram que matando os homens e os animais não tinha muito mérito, não tinha valor para Deus. Mas aí agora Kardec quer saber, e frutos? Né? Será que tem valor para Deus? E aí eu pergunto para vocês, o que Deus vai fazer com esses frutos? Mas vamos à resposta, depois a gente comenta mais um pouquinho. Já vos respondi, dizem os espíritos, declarando que Deus julga segundo a intenção, ou seja, para ele não tem interesse nenhum o objeto que você põe lá. E que para ele pouca importância tinha o fato. Pouca importância tinha o quê? A doação em si. É por isso que Jesus vai trazer, por exemplo, a parábola do óbolo da viúva. E deixa muito claro que o fariseu rico que tinha ofertado muito tinha menos valor do que aquela viúva que tinha dado do pouco que ela possuía. Ou seja, a intenção, o sacrifício, a renúncia, o bom coração, né? A boa vontade é que tem importância, não a quantidade ou valor do objeto em si.
Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Mas se é que nós poderíamos fazer uma análise assim, né, dizem eles, né, é preferível que se oferte frutas do que o sangue de vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Então, essa resposta, assim, os espíritos estão encerrando este assunto de forma muito clara. Finalizando, então, agora na última questão, que é a 673 desse tópico, e finalizando esse capítulo da Lei de Adoração, pergunta Kardec: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso o sacrifício dos animais praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres, as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Entre outras palavras, Kardec está falando assim, será que seria agradável ao Deus, ao invés de nós colocarmos para ele frutos, né? Ou o sangue de animais, será que não seria benéfico ou melhor recebido se nós fôssemos caridosos? Basicamente é isso que Kardec está perguntando. E respondem eles: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizer em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. O que vocês acham que os espíritos estão dizendo? Eles nos apresentam Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Vocês acham mesmo que esta força cósmica, essa inteligência absoluta, vai se importar com doações materiais? Sejam elas de frutas, de joias, de bens, de dinheiro, de terreno, de sacrifícios animais. Vocês acham mesmo? É o que os espíritos estão nos perguntando. Ou o que interessa a essa inteligência absoluta e amor inconcebível é o nosso pensar, o nosso sentir, a nossa ligação com ele mental, através da oração. Pensem sobre isso. Porque é isso que os espíritos nos convidam a fazer nesse capítulo da Lei de Adoração. Eles fizeram conosco um apanhado histórico das religiões, esclarecendo os enganos do passado, mas deixando muito claro para nós que os tempos novos exigem de nós análise da sinceridade dos nossos sentimentos quando em adoração ao Pai. A nossa intenção é mais importante. A boa vontade do homem é imprescindível. O exercício das lições nas quais nós acreditamos é caminho que, em absoluto, nós precisamos seguir. Porque enquanto não seguirmos, permaneceremos almas acanhadas, com visões restritas. Nós, espíritas, não temos nenhuma ritualística. Mas aí, das palavras dos espíritos, eu falaria para vocês. Nós, espíritas, estamos espíritas somente para estudar ou para viver melhor? E esse viver melhor, o que seria? Seria a prática do bem ou o isolamento atrás das capas dos livros? Resolvam intimamente a questão.
nós encerramos hoje o nosso estudo. E amanhã nós voltamos, nesse mesmo horário de 7 horas, iniciando por nossa vez agora o capítulo 3, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, agora falando sobre a lei do trabalho. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos Caiafa, da Maria Lúcia, agradeço a presença daqueles que nos assistem nos outros horários, né? Tanto através do Facebook quanto através do YouTube. Um abraço para todos vocês, um bom final de terça-feira e até amanhã.